Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala é vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Quero agradecer a todos os ouvintes da web rádio WS que está acompanhando o pedacinho do Maná dos Céus às 14 horas, horário de Pernambuco. E a todos os irmãos que estão acompanhando a mensagem do pedacinho do Maná dos Céus pela El Shaddai Vida. Que Deus abençoe a todos. Essas duas rádios estão transmitindo a mensagem do presbítero Gregório. E também a todos os irmãos que recebem a mensagem pelo grupo do WhatsApp, página do Facebook, YouTube. Vocês que são missionários do pedacinho do Maná dos Céus, que têm semeado o pedacinho do Maná dos Céus aos seus grupos, família, amigos, receba o abraço fraterno do presbítero Gregório. Muito bem, amados. Vamos hoje falar sobre criação de filhos. A criação de filhos, porque Deus nos dá filhos. Vamos tentar analisar, amado, a palavra de Deus. Deus poderia ter feito uma multidão de seres humanos, assim como Ele fez com os anjos dos céus, pois o exército dos céus são milhares e milhares. A Bíblia diz que são miríades e miríades, são mais de que milhões de anjos criados por Deus, são seres espirituais criados por Deus, são os filhos de Deus. Mas Deus, Ele constituiu apenas um casal. Ele poderia ter feito uma multidão de seres humanos, mas Ele fez apenas um homem e uma mulher. E os encarregou de gerar uma raça inteira, de povoar a terra. Então vamos tentar compreender por que Deus fez isso. Salmo 127, verso 3 até o versículo 5 está escrito assim: Eis que os filhos são a herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como a flecha na mão de um homem valente, assim os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua java, não será confundido quando falare com os seus inimigos à porta. Muito bem, amados. Deus deu a cada um de nós que somos pais, filhos. Mas os filhos não pertencem a nós, ele é uma herança. É uma herança que Deus nos deu. Os filhos, eles são a herança da parte de Deus. O fruto do ventre é um galardão que Deus nos dá. Então Deus nos premiou com galardão. Ele nos deu uma herança para administrar. Deus nos ama. O seu coração paterno desejava compartilhar conosco a linda experiência de criar filhos. Ele queria que fôssemos semelhantes a Ele, que nós fôssemos semelhantes a Ele na criação de filhos, pois Ele era Pai de todos os seres criados por Ele. E Ele queria compartilhar a mesma coisa conosco. Então Ele nos deu uma herança, para que nós pudéssemos administrar essa herança, que são os nossos filhos. Eles não são dados para nos sobrecarregar ou nos fazer sofrer inutilmente, mas para formar-nos semelhante a Deus, para sermos semelhante a um pai paterno, um pai que se manifesta e mostra o seu amor para todos aqueles que Ele amou. Deus deu-nos filhos para que nós pudéssemos criá-lo em Deus, para Deus.
Vamos tentar compreender isso lendo o livro de Efésios, amados. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6 diz assim que Deus, versículo 1 até o 4, ele diz: vós filhos, sede obediente ao vosso Pai no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa a vida sobre a terra. Veja bem, amados, Deus, Ele nos concede filhos e espera que nós venhamos educar esse filho, que os filhos sejam obedientes aos pais no Senhor, porque isto é justo. E o filho tem a obrigação de honrar seu pai e sua mãe, porque isto é um mandamento da parte de Deus com promessa. E quando o filho honra o pai e a mãe, a sua vida terrena poderá ser prolongada. Quantos jovens, amados, são mortos prematuramente? Quantos jovens perderam a sua vida na sua tenra idade, porque muitas vezes se tornaram rebeldes contra os pais, contra a lei divina de Deus, desobedecendo ao mandamento divino que é honrar os pais. Filhos desonraram os pais, filhos que se tornaram marginais, se tornaram malquistos pela sociedade. E por isso muitos deles são mortos prematuramente na juventude, não chega a se prolongar a sua vida sobre a terra. É isso que o apóstolo procura nos explicar. Vamos ler mais um livro, Colossenses, capítulo 3, versículo 20 até o versículo 21, onde existe algo que o apóstolo Paulo trata com os filhos. Ele diz: vós filhos, obedecei em tudo ao vosso Pai, porque isto é agradável ao Senhor. Vós pais, não irritai os vossos filhos, para que não fique desanimado. Aqui existe duas ordens, amados: que os filhos sejam obedientes ao pai, mas que o pai não venha irritar. Quantos pais provocam seus filhos? Quantos pais acaba trazendo desmotivação até na vida dos filhos, acaba diminuindo seus filhos. Então devemos ter uma atitude de serenidade e fé diante do privilégio de criar filhos no Senhor. Temos apenas que ser administrador. Muitas vezes, amados, nós vivemos após gerar filhos em torno de 20 a 30 anos. Para uma criança, após 20, 30 anos, ou até mesmo 18 anos, alguns jovens hoje já estão constituindo famílias. Então nós temos apenas de 18 a 20 anos para completar em cada filho a etapa da formação. Então não podemos perder nenhum desses anos, amados. Quantos de nós, muitas vezes, eu mesmo, amados, trabalhava à noite, chegava cansado em casa, não vi minhas filhas crescerem. Quando percebi, minhas filhas já estavam casando, saindo de casa. Eu não tive momento familiar com minhas filhas, pois eu chegava cansado, ia dormir, levantava e ia trabalhar, e não tive o privilégio de compartilhar momentos familiares com minhas filhas. Graças ao bom Deus, as minhas filhas são excelentes pessoas, de caráter, de formação, que têm me dado somente alegria, amados. Mas eu não fui um bom pai. E quantas pessoas estão sendo assim, amados? Pai omisso, que não acompanha a criação dos seus filhos, são incapazes de encaminhar seus filhos para ter uma vida abundante. Então Deus nos deu filhos para encaminharmos a geração seguinte na vontade de Deus. É isso que a palavra de Deus explica
no livro de Gênesis, amados. Gênesis capítulo 18. Vamos ler esse livro, Gênesis capítulo 18, versículo de número 17 e 19. Gênesis 18, 17 e 19 está escrito assim: E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abrão o que faço, visto que Abrão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação. Por meio dele serão benditas todas as famílias da terra. Porque eu o tenho escolhido, a fim de que ele ordene seus filhos e a sua casa depois dele, para que guarde o caminho do Senhor, para praticarem retidão e justiça, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abrão o que a respeito dele tem falado. Veja bem, amados, Deus, ele não ocultou nada de Abrão, porque Abrão seria pai de uma grande nação. Nele seria constituída a família, o cumprimento da família de Deus. Então Deus, ele nos ama, amados. Deus, ele nos dá filhos para sermos uma bênção para esses filhos. Ele nos deu esse filho como sendo herança, o fruto do ventre, para ser um galardão em nossas vidas. Então isso é um privilégio que Deus concede a cada um de nós, amados, para sermos bênção. A Bíblia, no livro de Salmos 128, ele diz assim: Bem-aventurado todo aqueles que temem ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera no interior da casa, e teus filhos como planta de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. De Sião o Senhor te abençoará, e verá prosperidade de Jerusalém por todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Essa promessa, amado, está dizendo que aquele homem que teme ao Senhor, ele anda no caminho do Senhor, ele irá trabalhar com suas mãos para trazer o sustento do seu familiar, mas ele será feliz, pois tudo irá bem para ele. Ele terá uma esposa que será como uma videira. Aqui está falando em produzir filhos, que irá gerar filhos no interior da casa. E os filhos será como planta, estabelecerá moradia em volta da casa dos seus pais. Ainda que esses filhos venham casar, ele não irá abandonar os seus pais. Esse homem será um homem abençoado, porque ele teme o Senhor. Porque Deus ordenará a bênção sobre ele, Deus estará ordenando prosperidade sobre ele, e todo o dia da sua vida. Ele irá envelhecer, ele irá ver os seus netos, pois ele verá o filho dos teus filhos, e ele irá ser recolhido em paz para a glória. É isso que o Salmo 128 diz. Então o homem, ele se projeta para o futuro através dos próprios filhos e dos seus netos, que são os filhos dos seus filhos. E a maior obra que podemos fazer nesta vida é de criar filhos para que honre ao Senhor e abram caminho para a extensão do reino de Deus aqui na terra. Deus não intervém diretamente na criação dos nossos filhos. Ele deu a cada um de nós esta obrigação. Ele fez com que nós venhamos ensinar e instruir nossos filhos no caminho do bem. Nós é que devemos assumir esta responsabilidade. Não podemos ser negligente, não podemos ignorar que Deus deu-nos uma missão.
porque um dia vamos ter que prestar conta do que fizemos nesta terra, do que fizemos em favor do nosso filho. Um dia teremos que estar diante do tribunal de Deus, prestando conta da mordomia que Deus nos deu. Ele nos deu uma herança, os filhos são a herança, e essa herança deve ser multiplicada, deve ser bem administrada para a glória e honra do nome do Senhor nosso Deus. Deus manifestou a sua confiança em Abrão ao lermos o livro de Gênesis. Ele mostrou que Abrão era confiável, que em Abrão seria multiplicado, Abrão se tornaria pai de uma grande nação. Entretanto, revelou seu profundo desagrado com os sacerdotes que romperam a aliança. Eli era um sacerdote que foi irresponsável na disciplina e na formação dos filhos. Livro de Samuel, capítulo 1 Samuel 2, verso 12 até 27 e de 27 até 30. Nós vemos que a consequência que ocorreu na casa de Eli, por ter sido um sacerdote negligente, desobedecendo a lei de Deus, não ensinando, não instruindo seus filhos a serem disciplinados, a viver uma vida de disciplina, agradando a Deus. Então, amados, cabe a cada um de nós. Existe um objetivo, existe uma determinação na formação dos filhos. Então, isso nós estaremos estudando a partir de amanhã. Quero agradecer a todos vocês, amados, que têm me acompanhado no pedacinho do Maná dos Céus. Que Deus vos abençoe abundantemente, abrindo seu rico tesouro dos céus, multiplicando sobre vocês as bênçãos 1000 vezes mais. E aqueles irmãos que querem me ajudar na contribuição para um incentivo da obra de Deus para auxiliar para que o pedacinho do Maná dos Céus se mantenha no ar, no rádio, na web da Rádio WS e também no El Shaddai Vida. É só me procurar para que nós possamos ver um meio que vocês possam patrocinar essa programação. Que Deus vos abençoe. Senhor meu Deus, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu quero orar pela família, por esse grande projeto que o Senhor tem colocado em meu coração, de aconselhamento familiar, Pai, de trazer uma palavra oriunda do teu coração para o coração da família, para que os pais compreendam o sentimento dos seus filhos e para que os filhos também, Pai, cresçam em obediência, manifestando em seu coração o desejo de servir a Ti, de ter comunhão contigo, meu Deus, esta comunhão que somente os filhos do Senhor têm, pois a Tua palavra diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. E o Espírito de Deus, ele testifica ao nosso espírito que nós somos filhos do Senhor. E se somos filhos, meu Pai, nós somos herdeiro da promessa. Aquilo que o Senhor prometeu para Abrão, ele não caducou. Aquilo que o Senhor prometeu desde o princípio da geração, ao formar o primeiro casal, de que a terra deveria ser povoado por homens e mulheres tementes que se tornaram filhos do Senhor. Esta promessa, ela continua válida. A promessa que o Senhor disse para Abrão, que em Abrão toda a família da terra seria bendita, Pai. Então eu quero abençoar
Em o nome do Senhor Jesus, todos os meus ouvintes do pedacinho do Maná dos Céus, todos os irmãos que me acompanham pela web, rádio WS, pelo El Shaddai Vida, pela página do Facebook, pela página do YouTube, pelos grupos do WhatsApp e a todos os missionários do pedacinho do Maná dos Céus, que a bênção do Senhor, recalcada, sacudida, chacoalhada, seja entregue na mão de todos os meus irmãos. Esse é o pedido, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.